Olá! Neste vídeo, vamos falar de uma lei contra os desonestos e a corrupção. Por todo lado, seja na televisão, na imprensa ou nas redes sociais, ouvimos escândalos envolvendo políticos ou gestores públicos por praticarem crimes contra a administração pública. É o que mais ouvimos, né? Mas é importante saber que esses casos podem resultar em investigações, processos e responsabilização de quem pratica essas infrações. E um dos instrumentos que permite isso é a Lei de Improbidade Administrativa, que nós vamos conhecer um pouco melhor agora. De maneira geral, esta lei estabelece que improbidade administrativa é o ato do agente público que resulta em enriquecimento ilícito, prejuízos ao erário ou violações aos princípios da administração pública. Fica mais fácil de entender se a gente pensar um pouco mais na palavra. Veja só. Probidade é a qualidade de probo, integridade de caráter, honestidade, honradez, retidão. Improbidade é o contrário disso, ou seja, quem comete o ato desonesto. Podemos dizer, então, que a corrupção é o maior exemplo de improbidade administrativa, pois o agente público age de maneira desonesta com o objetivo de obter benefício próprio, ou para terceiros, ou ainda, repetidas vezes, descumpre a lei. Em suma, sempre que o agente público, no exercício do seu cargo, colocar seus interesses particulares em primeiro lugar, prejudicando o bem da sociedade, ele estará sujeito às punições desta lei. Quando um agente público é considerado culpado pela Justiça por ter cometido um ou mais atos de improbidade administrativa, ele terá que reparar o dano, o prejuízo que cometeu à sociedade, devolvendo o dinheiro aos cofres públicos. Além disso, também poderá ser condenado a pagar multa, ter seus bens confiscados, perder o cargo público e ficar com seus direitos políticos cassados. Ou seja, se for um político, não poderá concorrer à eleição por um bom tempo. E cabe ressaltar aqui, Amélia, que não é só quem ocupa cargos públicos que pode sofrer as punições previstas na Lei da Improbidade Administrativa. Muito bem colocado, Bárbara. Quem atua em entidades públicas ou privadas e quem recebe recursos públicos, como autarquias, fundações públicas, empresas estatais, associações, organizações sociais, podem sofrer punições também. Até mesmo profissionais liberais e empresas da iniciativa privada, quando contratam com o poder público, podem ser alvo da lei de improbidade. Os fornecedores de produtos ou serviços são passíveis de punições quando induzem ou contribuem para a prática de atos ilícitos, que os beneficiam direta ou indiretamente. Resumindo, todos os atores envolvidos no uso do dinheiro público têm responsabilidade na proteção e na melhor aplicação desses recursos em favor da coletividade. Podemos considerar atos de improbidade administrativa basicamente atitudes que resultem em enriquecimento ilícito ou ilegal, causem prejuízo ao patrimônio público, isto é, aos bens da sociedade, e violem os princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por exemplo, no caso do servidor público, cobrar propina ou comissão para realizar uma tarefa ou prestar um serviço para o qual ele já é pago para fazer, ou ainda para agilizar, passar na frente algo que o cidadão necessita. Disponibilizar veículos, máquinas e até mão de obra do município para utilização em obra particular. Os chamados funcionários fantasmas, que recebem salários de cargos públicos sem exercer aquelas funções. Há ainda a famosa rachadinha, quando o servidor repassa parte de seu salário para a autoridade que o nomeou para o cargo comissionado. E em relação aos fornecedores, aquelas pessoas que contratam com a administração pública. Uma prática completamente legal, que é combinar preços com outros fornecedores para vencer licitações. São as chamadas cartas marcadas. Enfim, a lista de irregularidades é extensa,
Se você consultar a lei de improbidade administrativa, vai saber o que você não deve fazer. É importante conhecer quais são essas proibições. E nas penas previstas na lei, a Justiça leva em conta o tamanho do prejuízo causado ao patrimônio público. Assim, o ressarcimento dos danos em caso de condenação deve ser integral e geralmente são cobrados juros. Além de todas as penalidades previstas, quem comete ato de improbidade administrativa fica, como se diz no popular, com o nome sujo. No site do Conselho Nacional de Justiça, é possível consultar o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade, onde todos os agentes públicos ou pessoas e empresas que cometeram esse tipo de infração estão listados. Quem está na lista de condenados fica impedido de concorrer às eleições por um período de até 14 anos. E muitas empresas que participaram de atos ilícitos e também constam no cadastro não podem contratar com órgãos públicos. Denunciar atos de improbidade administrativa é um dever de todos nós, que juntos temos a obrigação de proteger o patrimônio do povo. Se você souber ou suspeitar que esse tipo de prática esteja ocorrendo no seu município, procure o Ministério Público. O MP é o órgão do sistema de justiça responsável por apurar e processar quem comete esse tipo de infração. Por meio de suas promotorias de justiça de proteção ao patrimônio público, o MP busca garantir que os danos causados ao erário sejam reparados e que o dinheiro público desviado ou usado de maneira irregular possa ser devolvido aos cofres públicos. A lei exige que os agentes públicos atuem com ética e honestidade e que tenham consciência de que são administradores do que é público, do que é do povo. Qualquer comportamento diferente deste fere a Constituição e afeta toda a sociedade, que cada vez mais exige moralidade no exercício da função pública, como bem podemos perceber na imprensa, nas ruas e nas urnas. A moralidade administrativa tornou-se um direito subjetivo do cidadão. Todos têm direito a um governo honesto. E o interesse público sempre deve prevalecer ao interesse privado. Afinal, não se faz política pública sem recursos, né, Amélia? Dinheiro roubado, desviado ou desperdiçado faz falta para atender os doentes nos hospitais, para formar as nossas crianças nas escolas e para nossa proteção na segurança pública. Defender o patrimônio público interessa a toda a sociedade. Faça a sua parte. No próximo vídeo, conheceremos um pouco mais sobre a lei anticorrupção. Esperamos você. Até lá!